Ora, bom dia a todos. Não vou voltar a cumprimentar a mesa e a assistência porque já nos cumprimentámos. Quero só de facto deixar um agradecimento grande à organização por me ter convidado para estar aqui e sobretudo pelo tema que me convidou para falar, porque como dizia agora a doutora Sofia Duque, isto representa de facto um desafio e representa um desafio falar sobre recomendações na prática clínica de um assunto que, como vimos pelas apresentações e pelas palestras anteriores, há muita investigação e muito pouca evidência na qual nos possamos suportar para fazer recomendações generalizadas. Tanto é que as guidelines clínicas publicadas sobre este assunto são muito poucas, há sobretudo recomendações de consenso e é isso que vamos tentar rever aqui, é o que é consensual dentro da prática clínica referente à sarcopénia. E para isto, nos próximos 15 minutos, vou só rever rapidamente a importância da sarcopénia na prática clínica, rever o que é que são os critérios de diagnóstico atualmente aceitos, que instrumentos é que temos para os avaliar na prática clínica e rever o algoritmo que já foi apresentado na primeira sessão. E depois falar daquilo que são as intervenções terapêuticas na sarcopénia, centrando naquilo que foi revisto nestas últimas duas sessões, o exercício, a nutrição, os suplementos nutricionais que estão consensualmente aceitos como recomendados e as recomendações clínicas finais. A sarcopénia é importante na prática clínica? Sim, é. É importante porque é um fator de risco independente e um fator de compromisso de prognóstico que põe os doentes em risco de perda de autonomia, de perda de qualidade de vida. Aumenta o tempo de internamento hospitalar e aumenta os reinternamentos, aumenta o risco de quedas, aumenta o risco de imobilidade e assim interage com outras síndromes geriátricas, pondo os doentes em maior suscetibilidade a ter eventos adversos. Associa-se a comorbilidades, nomeadamente a osteoporose, à obesidade, à diabetes e, portanto, agrava ainda mais aquilo que é o prognóstico e que com isto vai acarretar grandes custos, quer em termos pessoais, quer em termos de custos gerais com o consumo de recursos de saúde. Para além disso, a sarcopénia na prática clínica é importante porque é extremamente prevalente, apesar de os estudos de prevalências terem dados muito diferentes, que como a doutora Rafaela disse na sua palestra, se prendem com o facto de ter havido ao longo do tempo várias definições e diferentes estudos usam diferentes definições para fazer o estudo da prevalência da sarcopénia. Estudos recentes utilizando a definição proposta pelo grupo de estudos o grupo europeu para o estudo da sarcopénia assume uma prevalência geral entre 1 e 33% para a população, prevalência esta que aumenta com a idade e nas faixas etárias depois dos 80 anos ela será perto dos 50%, portanto sim, é prevalente. Esta mesa chama-se sarcopénia, a sua importância enquanto síndrome geriátrica. E não consegui não trazer este slide para tentar enquadrar o porquê disto, porque de facto quando nós falamos em síndromes geriátricas falamos na pedra angular da abordagem em geriatria, nós queremos identificar estas síndromes, estes conjuntos multifatoriais de sinais e sintomas que põem em risco de perda de autonomia e de fragilidade as pessoas que temos à nossa frente e que além do mais se autopotenciam uns aos outros, sendo que a imobilidade contribui para o risco de queda, para a instabilidade, a iatrogenia contribui também para a incontinência e todas se potenciam, pondo as pessoas cada vez num risco maior de perda de autonomia. E, portanto, de facto, sim, a sarcopénia é considerada uma síndrome geriátrica também pela sua prevalência, pelos seus mecanismos etiológicos multifatoriais e pelo grande compromisso que acarreta no estado de saúde dos doentes. Portanto, sim, acho que estamos todos de acordo que faz sentido falar de sarcopénia na prática clínica. E então vamos começar pelo princípio que é diagnosticá-la, como é que nós conseguimos aplicar aquilo que são as definições internacionais que existem agora para o diagnóstico de sarcopénia no dia-a-dia, na prática clínica. Então sabemos que, e vamos aceitar por uma questão de uniformização, e é isso que é cada vez mais procurado, até para que estes níveis de evidência se tornem mais robustos, que haja uma uniformização de critérios e, portanto, vamos usar os critérios definidos pelo grupo de estudos da sarcopénia, o Grupo Europeu de Estudos da Sarcopénia, publicados em 2010, e em que para o diagnóstico nós vamos precisar da presença de dois critérios. O primeiro é uma baixa massa muscular, e este é obrigatório, e depois vamos precisar de mais um de dois que traduzem função muscular e será ou a diminuição da força muscular ou a diminuição da performance física.
A presença destes 3 critérios vai também definir os diferentes estádios clínicos de sarcopénia, isto numa ideia de depois tentar perceber, em termos de estudos, se haverá intervenções que fazem diferença nos diferentes estádios de sarcopénia. E assim, quando há apenas diminuição da massa muscular, teremos uma situação de pré-sarcopénia. Quando esta se associa ou à diminuição da força ou à diminuição da função, estamos perante sarcopénia, e a sarcopénia é considerada grave quando os 3 critérios estão presentes. Então, para fazer o diagnóstico na prática clínica, vamos precisar de instrumentos. Vamos precisar de instrumentos que nos permitam avaliar a massa muscular, a força muscular e a performance física. Em relação à massa muscular, peço desculpa, esqueci-me da animação. Em relação à massa muscular, o gold standard para avaliar massa muscular são os métodos imagiológicos, e é a tomografia computadorizada e a ressonância magnética. Obviamente que estes não são práticos e não são execuíveis em contexto clínico, em contexto de prática clínica. Aquilo que temos como opções para a prática clínica é, de facto, a densitometria, a análise por bioimpedância e os métodos antropométricos. Em relação à densitometria, ela é a recomendada e, dentro destas análises, aquela que será a mais fidedigna na avaliação da quantidade de massa muscular, que permite calcular depois o índice de massa muscular esquelética, e é com este que vamos ter os valores de cutoff para definir baixa massa muscular. Qual é o problema da densitometria? Não é portátil, não é fácil, não conseguimos realizar no nosso dia, estamos dependentes da sua existência. Em alternativa, surgem as análises por bioimpedância, em que os aparelhos são portáteis, são fáceis, pode ser realizado em contexto de consulta e que têm uma boa relação, nomeadamente com as avaliações de massa muscular feitas por ressonância magnética. Acaba por se fazer uma estimativa da massa muscular, e é depois calculado também o tal índice de massa muscular esquelética, que na prática é um índice entre a massa muscular esquelética apendicular, que corresponde à soma da massa muscular dos membros superiores com os membros superiores, superiores com os inferiores, a dividir pela altura ao quadrado. No que se refere aos métodos antropométricos, nomeadamente às avaliações da circunferência braquial, da circunferência da coxa e das pregas cutâneas, apesar de muito utilizados na prática clínica, eles têm um grau de propensão ao erro muito grande e, portanto, atualmente não são recomendados para a avaliação da massa muscular em contexto clínico. Esta imagem é só uma curiosidade, porque são imagens de tomografia computadorizada de 2 doentes de 75 anos, as duas com um índice de massa corporal de 25, a da esquerda claramente sem compromisso da massa muscular e a da direita com uma clara sarcopénia. Portanto, isto para exemplificar como os valores antropométricos muitas vezes são enganatórios. Para avaliar a força muscular na prática clínica, as opções que temos são menos. Na prática, em contexto clínico, aquilo que temos é, de facto, a avaliação da força de preensão palmar. E a força de preensão palmar correlaciona-se diretamente com a força a nível dos outros grupos musculares, nomeadamente a nível dos membros inferiores, que é aquela que acaba por ser mais importante para a manutenção da autonomia e a manutenção da qualidade de vida. E a relação é direta. E, na prática, qual é a limitação? É que vamos precisar de ter um ajudem-me. Dianómetro, peço desculpa, que nem sempre temos na nossa consulta e, portanto, é esta a questão que tem que ser, que pode ter aqui alguma limitação. No que se refere aos instrumentos clínicos para avaliar o desempenho físico, portanto, a performance física, de facto temos o tal Short Physical Performance Battery, que não está ainda validado para a população portuguesa e que na prática nos vai avaliar o equilíbrio, nos vai avaliar a velocidade da marcha num espaço de 4 metros e que nos vai avaliar a endurance e a performance através de um teste de levantar e sentar da cadeira 5 vezes sem auxílio dos braços, portanto com os braços cruzados à frente do peito. Cada uma destes parâmetros é avaliado de 0 a 4, há um score final com uma pontuação máxima de 12 e sabemos que há compromisso da função se ele for abaixo de 10. Mais rápido, mais fácil e com uma correlação direta e grande com a função e com a autonomia
e a qualidade de vida é de facto a velocidade da marcha. E a velocidade da marcha, em termos práticos, é muito fácil de executar. A única coisa que precisamos é de um cronómetro que todos temos no nosso telemóvel e de espaço no chão em que marcamos idealmente com uma fita adesiva ou qualquer coisa que marque no chão a distância. O doente começa a andar, nós começamos a cronometrar a partir do primeiro metro que anda, cronometramos até aos 6 metros e depois o último metro é o período de desaceleração e já não cronometramos. E temos um cut-off óbvio para aqui, que é a tal velocidade de marcha de 0,8 metros por segundo. Muito rápido, muito prático e de muito fácil execução é de facto o time up and go, mais do que o get up and go, mesmo o time up and go. A única coisa que vamos precisar para fazer este teste é uma cadeira, é um cronómetro e é 3 metros. Aquilo que vamos pedir é ao doente para se levantar da cadeira, percorrer 3 metros, fazer meia volta e voltar-se a sentar. Cronometramos, sabemos se o tempo que demorar a cumprir esta tarefa for superior a 12 segundos, há compromisso funcional e é um sinal de risco. Revendo o algoritmo clínico que já foi apresentado, sabemos que mais de 65 anos, aquilo que devemos avaliar inicialmente será esta tal velocidade da marcha, que é rápida e fácil de fazer. Se ela for maior a 0,8 metros por segundo, avaliamos a força de preensão. Se a força de preensão for normal, à partida não temos sarcopénia. Se estiver diminuída, avaliamos a massa muscular e então aí, se está diminuída, temos sarcopénia. Se é normal, não temos sarcopénia. Da palestra da doutora Rafaela já percebemos que há múltiplos mecanismos que estão na base etiológica da sarcopénia, alguns que são imutáveis, aqueles que mais têm sido estudados como potenciais pontos para intervenção, em termos de intervenção terapêutica na sarcopénia, são de facto aqueles que têm a ver com os estilos de vida e que têm a ver com a nutrição e que têm a ver com o contrariado da imobilidade e da inatividade. Já percebemos que em relação ao exercício físico, de facto, a atividade física diminui com a idade e que depois dos 75 anos, 44% dos adultos são inativos e que esta inatividade vai exacerbar a perda muscular e aumentar a proporção de massa gorda. Está demonstrado, como o Dr. Eduardo nos mostrou, que o exercício físico vai ter efeitos positivos, quer sobre a força, quer sobre a performance funcional, menos consistentes sobre a massa muscular, mas também com aumento da massa muscular e, sobretudo, que é uma intervenção terapêutica que é segura, desde que as coisas sejam planeadas. As recomendações internacionais em relação ao exercício físico, há uma geral que não tem diretamente a ver com a sarcopénia, mas há a fazer sempre a recomendação para que haja um aumento do nível de atividade física diária, tentar fomentar esta atividade diária e depois a prescrição de programas de exercício, onde se salientam, como já vimos, os programas de resistência progressiva, em que nunca devem ser programas com menos de 12 semanas de duração, os tais mínimos de 2 vezes por semana não consecutivas e a resistência deve ir sendo aumentada progressivamente, mas nunca para valores que não permitam que o doente faça 10 a 15 repetições, como o Dr. Eduardo tão bem nos disse há pouco. Em relação às intervenções nutricionais e depois desta extensa revisão que o Dr. Helder nos trouxe, de facto há muita investigação nesta área. Infelizmente o nível de evidência acaba por ser um bocadinho limitado, porque os estudos as populações estudadas são muito diversas umas das outras, os suplementos, mesmo em termos de dosagens que são aplicados, são muito diferentes e, portanto, o nível de evidência acaba por não ser assim tão grande que nos permita suportar recomendações. Aquilo que sabemos, isso sim, é que esta população tem um risco nutricional associado pelas alterações fisiológicas do envelhecimento, pelas alterações sociais e pelas alterações económicas e que, portanto, em qualquer doente temos sempre que ter a certeza que não há risco nutricional e fazer um rastreio do risco nutricional recorrendo a um instrumento como, por exemplo, o Minimum Nutritional Assessment. Sabemos que este risco nutricional é multifatorial, temos que ter os fatores que para ele contribuem presentes de forma a poder contrariá-los e, no fundo, é esse o nosso papel na prática clínica numa primeira abordagem. E não podemos nunca esquecer a revisão farmacológica extensa, muitos dos fármacos que estamos a fazer e muito dos eventos adversos que acontecem aos nossos doentes são nossa culpa, é a iatrogenia e é sempre uma prioridade nestes contextos.
Portanto, aquilo que vamos querer numa primeira fase em termos de abordagem é otimizar a nutrição de uma forma geral, rever as restrições dietéticas que foram feitas aos doentes ao longo da vida, se nós formos pensando naquilo que vamos dizendo aos nossos doentes à medida que eles vão envelhecendo, se calhar quando chegarem aos 80 anos vai haver muito poucos alimentos que ainda podem comer, e os doentes costumam registar e fixar estes assuntos. Portanto, é importante fazer esta revisão e aliviar, por assim dizer, algumas restrições de forma a garantir o aporte nutricional adequado. Depois ter atenção às próteses dentárias, também muito importante. Muitas vezes os doentes não comem porque de facto não têm próteses dentárias adequadas e aquilo que conseguem comer são comidas moles e com alguma dificuldade em digeri-las. Sintetizando sintetizando aquilo que foi a apresentação do Dr. Hélder na prática, nós vamos querer incrementar na sarcopénia o aporte proteico. Vamos querer, em doentes que não têm compromisso da função renal, vamos querer um aporte de 1,5 gramas quilo dia de proteína, que vai corresponder a cerca de 30% da ingestão calórica diária, e temos as fórmulas para calcular. No que se refere a intervenções combinadas de exercício e nutrição e o seu efeito sinérgico, no fundo, realmente conceptualmente isto faz todo o sentido. Há alguns estudos, como vimos, que o corroboram, mas estes estudos, mais uma vez, são amostras pequenas e são estudos feitos com diferentes suplementos e em diferentes timings de suplementação. E, portanto, na prática, a evidência não suporta ainda, eu acho que é uma questão de ainda, acho que nos próximos anos vai haver documentação clara sobre estes assuntos, mas por enquanto ficamos com o sentido conceptual que isto faz, de facto, que a sinergia entre o exercício e a suplementação nutricional melhora a sarcopénia. No que se refere à suplementação com vitamina D, de facto, está amplamente demonstrado os efeitos da redução e do déficit de vitamina D ao nível da redução da força muscular, ao nível do compromisso funcional, inclusivamente a nível do estado de humor, doenças crónicas, diabetes, hipertensão, dislipidemia, e está demonstrado o aumento da mortalidade por todas as causas associadas ao déficit de vitamina D. Há um benefício claro da vitamina D no que se refere à redução do risco de queda e de fratura pós-queda, e isto está muito bem documentado. Em relação à sarcopénia, apesar de todos os efeitos positivos que foram demonstrados na palestra anterior, a evidência ainda é pouca. No entanto, atendendo a todos os benefícios que traz e atendendo à tendência de benefício demonstrada nestes primeiros estudos referentes à sarcopénia, eu diria que faz sentido fazer suplementação com vitamina D, sim. Não há necessidade de fazer doseamentos pré-suplementação. As doses serão as tais 600 a 1000 unidades internacionais por dia, habitualmente os 800 é aquilo que é recomendado com associação à suplementação com cálcio. Não há necessidade de fazer monitorização sérica. Quando ela é efetuada, não deve ser feita antes das 4 semanas, porque não vai haver efeito nenhum da suplementação, e os níveis que pretendemos são níveis de 25 hidroxivitamina D superiores a 30 nanogramas por mililitro. No que se refere à suplementação com ácido beta-hidroxibeta-metilbutírico, portanto, este tal metabolito da leucina, que é um aminoácido essencial fundamental para, e que se pensa que ajuda aqui a vencer a tal resistência anabólica que existe nesta população. E que é um hot topic, no fundo, ultimamente fala-se muito deste suplemento. De facto, alguns estudos, e vimos-los aqui, documentam o seu efeito, aumentar a massa muscular, a força muscular, alguns, como o Dr. Hélder também trouxe, de sinergia associada ao exercício físico, parece ter, de facto, efeito benéfico, sobretudo nas doses de 3 gramas por dia, mínimo de 6 semanas, mas são estudos, todos eles muito pequenos, e que não permitem, por enquanto, de facto, apoiar e reforçar a ideia de que é útil, sim, em todos suplementar com ácido beta-hidroxibeta-metilbutírico. Eu diria que nesta fase ainda não. Lá está, vamos esperar mais um bocadinho. Aqui era a altura em que eu abria uma porta para aquilo que são as expectativas para o futuro. Devido a limitações de tempo, acabei por retirar os slides, mas não consigo resistir a deixar aqui algumas dicas para, se calhar, discutirmos a seguir. Primeiro, tem a ver com o facto de haver esta tentativa de uniformização de conceitos e de uniformização de outcomes a estudar nos estudos, de forma a
permitir constituir uma base sólida de evidência para que haja recomendações para abordar esta situação na prática clínica. Há muitos estudos em curso agora, nomeadamente em relação a estas questões da sinergia com o exercício e a suplementação nutricional, o timing dos diferentes suplementos e, portanto, serão questões que serão respondidas, penso, nos próximos anos. Depois, outro tópico que é interessante é a intervenção de fármacos, nomeadamente fármacos que nós utilizamos no nosso dia-a-dia por outros motivos, qual é o seu papel a nível da função muscular. Há alguns estudos sobre o assunto, nomeadamente sobre os IECAs, sobretudo fármacos da área cardiovascular. E depois outro tópico que me parece muito, muito interessante é a questão de, para além de perceber o que é que temos para fazer na sarcopénia quando ela está instalada e o que é que temos para fazer agora, é perceber ao longo da vida o que é que nós temos que fazer para evitar e para prevenir vir a ser sarcopénicos no futuro. Isto também é uma área de investigação interessante nestes últimos anos. Não consegui resistir, desculpem. Na síntese, recomendações para a prática clínica, isto é o consenso do Grupo Europeu de Estudos para a Sarcopénia. Ela deve ser ativamente pesquisada, devem ser assumidas estas definições novas de sarcopénia de forma a uniformizar conceitos. As intervenções de exercícios estão recomendadas, o treino de resistência também, eles recomendam o treino combinado, no fundo são treinos que têm exercícios de resistência e exercícios de equilíbrio e que no fundo melhora o estado funcional geral, não diretamente para a sarcopénia, e as intervenções nutricionais com o reforço da necessidade de garantir o aporte calórico-proteico adequado. Eu diria que as ideias-chave que queria transmitir com esta apresentação é deixar presente e deixar sem qualquer dúvida que a sarcopénia é uma importante síndrome geriátrica, que existem atualmente critérios de diagnóstico que permitem fazer um diagnóstico clínico utilizando meios de fácil utilização na prática, como a velocidade da marcha ou a força de preensão palmar, e que há intervenções demonstradas, sobretudo naquilo que se refere ao exercício de resistência, à otimização nutricional e à suplementação com vitamina D. Acho que é seguro comprometer-me com ela. E, sobretudo, como ideia final, não é aceitável continuarmos a ignorar esta síndrome. E, por fim, agradecer a vossa atenção e deixar o convite para o 12º Congresso Europeu de Geriatria a realizar em Lisboa, e o limite para o envio dos abstracts é dia 31 de maio, portanto, se tiverem ideias ainda há tempo. E obrigada.